Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o exemplo de Cornélio. Eu não sei se esse nome te soa de forma familiar, mas Cornélio foi o primeiro gentio no Novo Testamento a abraçar o Evangelho de Jesus Cristo. A princípio, nós sabemos que o Evangelho era pregado para os judeus, inclusive o próprio Cristo judeu veio, a princípio, para aqueles que eram seus, mas os seus, como está escrito lá em João capítulo 1, não receberam. E a todos quantos o receberam, eu e você, glória a Deus por isso, os que creem no seu nome, a estes o Senhor deu o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Eu sou muito grato pelo Evangelho ter se estendido e alcançado a mim e a você. E Jesus Cristo, na sua partida, já havia advertido, inclusive, os discípulos acerca disso, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, o Evangelho já não deveria mais ser colocado dentro de uma redoma, de uma bolha, ou destinado para um grupo só. Mas agora o Evangelho estava aberto a todos nós e glória a Deus por isso. Bem, mas eu estou dizendo isso para você porque hoje eu gostaria de orar contigo Atos 10, versos 1 e 2. E gostaria de apontar aqui no nosso devocional desta manhã a atitude, o comportamento de Cornélio. Escute só o que diz o texto. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse era o Cornélio. São muitas as qualidades que acompanhavam esse homem. E eu gostaria de apontar aqui pelo menos duas. E eu penso que nós que cremos em Deus, que pelo menos assim nos denominamos cristãos, eu penso que são qualidades que nós precisamos, obviamente, carregar conosco também. O texto diz que com toda a casa dele ele era piedoso, ele era temente a Deus. O texto vai dizer no final duas coisas aqui que eu particularmente gostaria de orar de uma maneira mais intencional. E termina o texto assim: o qual, primeiro, número 1, fazia muitas esmolas ao povo. Eu percebo que uma das características que movia esse servo de Deus era a sua generosidade, um coração generoso. E aqui nós não estamos falando apenas no que diz respeito a doações para a igreja ou organizações filantrópicas, ONGs, né? Uma pessoa que amava apenas o social. O texto diz que ele realmente era generoso com o povo mesmo. Ele tinha realmente uma veia de doação e dava, o texto usa essa expressão, muitas esmolas ao povo. Então, ele realmente tinha um coração aberto para ajudar o próximo. E a segunda coisa que eu destaco no comportamento deste homem é que de contínuo ele orava a Deus. Gente, que Deus nos preserve assim, com um coração generoso, de homens e mulheres de oração. E você tenha sempre disposição para estender a mão ao necessitado e sempre disposição para manter a sua vida de oração em dia, de forma contínua. Vamos orar? Pai, obrigado. É mais uma manhã, mais um dia que se inicia. E com ele, Deus, a oportunidade de acertarmos até então onde temos errado. A oportunidade de fazer diferença. E a diferença hoje, Deus, mora, pelo menos a princípio, nesses dois fatores. Nós queremos oportunidade, meu Pai, para fazer o bem ao próximo. E queremos também, meu Deus, levar mais a sério a nossa vida de oração. De forma contínua e com temor ao Senhor, nós não queremos negligenciar essa ordenança da parte do Senhor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém.